Para mostrar algumas informações a respeito de como você melhorar a sua gestão de ativos, de serviços e manutenção. Você normalmente implementa o software, né, com uma característica de querer obter o melhor rendimento possível da tua equipe, da gestão dos teus ativos, dos teus equipamentos, dos teus serviços, cumprimento de prazos e tudo mais. Mas uma parte importante que existe é como você deve atuar para que obtenha sucesso e eficácia nessa gestão. Então, uma das ferramentas que existe é aplicar as chamadas manutenções ou serviços sistemáticos, preventivos, preditivos, que visam determinar, por exemplo, no preditivo, visa determinar a ocorrência de defeitos e, através de medição de parâmetros, que você consegue ter uma tendência de ocorrência de falha naquele ativo que você está monitorando. Então, uma grande ferramenta que existe é você aplicar os serviços preditivos na gestão de seus serviços, sejam eles de manutenção de qualquer natureza. Outra forma é quando você já existe uns serviços preditivos implementados, mede parâmetros e checa a tendência desses parâmetros, é você, quando nota que um defeito desse apresentado ou defeitos estão migrando para uma tendência maior, você realiza o tipo de serviço sistemático preventivo. Por quê? O preventivo, como o nome diz, vem do verbo prevenir, enquanto o preditivo vem do verbo predizer quando vai ocorrer. O preventivo já é uma ação a ser tomada para prevenir que ocorra uma falha, uma perda da função total ou parcial do ativo, né? Que se determina a falha. E defeito é quando não há perda nem parcial nem total da função do ativo. Então você aplica a manutenção ou prestação de serviço ou serviço preventivo para prevenir, corrigir defeitos e prevenir que ocorram as falhas. Porque depois que as falhas acontecem, você não tem outra alternativa senão fazer um serviço corretivo de falha, uma manutenção corretiva ou um serviço corretivo de alguma falha que tenha acontecido no teu ativo, no teu processo. Então nós implementamos, por exemplo, aqui, reparem, foi implementado um plano preventivo, né? Eu diria mais até que não seria um plano preventivo, que medir espessura te dá uma forma de tendência, né? De um raspador, de um moinho de disco. Então eu acho até que aqui não seria preventiva, que eu vou obter um parâmetro que vou acompanhar e ver a tendência e tomar atitude, né? Eu vou até revisar esse plano aqui, mudança do tipo de serviço de P para D, que é preditiva, tá? Então eu estou fazendo essa revisão, eu estou desaprovando e vou aqui mudar de P para preditivo, D, né? Eu vou aplicar preditiva, porque eu estou medindo parâmetro. Vou aprovar. Bom, observe o seguinte, que eu vou medir medição da espessura de um disco do moinho e que eu tenho como limite mínimo 10 milésimos da polegada e limite máximo 20 milésimos. E eu vou fazer essas medições segundo uma periodicidade semanal e gasto 30 minutos homem para realizar essa medição. E vou responder, vai gerar as OS, diversas OS preditivas, né? Vou aprovar, porque se não aprovar eu não vejo lá no meu planejamento. Não pode esquecer de aprovar, devem ter sempre controle do que não está, um alerta do que planos que não estão aprovados. E vamos, por exemplo, eu já realizei algumas medições aqui, mas vamos supor que eu não sei de nada que eu medi, não tenho absolutamente nenhuma visão, e eu quero ver aqui, por exemplo,
o que eu realizei, o que eu terminei nesse período, né? De data de término, por exemplo. Eu vou pegar uma data de término recente. O que eu medi, né? Com data de término maior ou igual a essa semana, né? Eu estou pesquisando essa semana, em que eu tenha tido as sistemáticas, tá? E que tenham sido, por exemplo, terminadas da SGServe, né? Eu estou pesquisando aqui uma unidade de negócio. Então, repare, eu vou aqui verificar que eu terminei uma OS aqui, sistemática, tal, e repare, eu fiz diversas OS com serviço executado, repara, diversas OS em que eu constatei uma tendência, ó, medi no dia 22, né? Eu estou usando o próprio dia de hoje, mas realizei e medi, por exemplo, estava a 2 milímetros, aí medi depois, estava a 15 milímetros, repara, um parâmetro real, medi depois, está a 19 milímetros, e medi depois, está com 22. Como o limite é 20, automaticamente o sistema botou como anormal. Então, eu posso pegar esse e ter um relatório de tendência, até mesmo antes de ter a normalidade, eu já demonstro uma tendência. Então, eu vou no relatório que indica isso, que existe uma tendência e abro uma ação preventiva. Mas o que acontece? Aqui eu já tenho uma não conformidade, né? Eu já tenho uma não conformidade. Por isso que quando eu termino essa OS, tá? Essa última aqui, ó, essa última, o sistema automaticamente jogou aqui que a espessura precisa corrigir, muito alta, corrigir, de 10 a 20 eu medi 22, tá certo? Então ele automaticamente colocou a tarefa aqui em serviço executado e colocou não conforme aqui nessa OS sistemática. Mas eu já podia estar checando isso através de um relatório de tendência naquelas minhas medições. Então eu padronizo um relatório que vai me dar essa tendência, exporto para Excel e analiso num gráfico de tendência, num aplicativo qualquer aí de BI, né? Para tendência e tudo mais, né? Repare, quando eu constatei isso, ele perguntou se eu queria corrigir. E eu abri uma OS associada à filha, tá vendo essa OS aqui, ó? A mãe tá aqui, que eu medi a espessura que estava com 22 milésimos de polegadas. Aliás, não é milímetro, é milésimo de polegada. E abri essa OS filha. A OS filha, repara, já estou na OS filha, corrigir, ela já é uma OS corretiva, porque eu já estou praticamente em regime de falha, que o limite seria 22, ou é um defeito que ainda não está prejudicando, mas eu preciso corrigir esse defeito. Se eu corrigir esse defeito, eu tenho que chamar essa OS de preventiva, é uma correção preventiva de defeito, porque eu ainda não tive, eu tive uma não conformidade, mas não tive uma falha, tá certo? Então repare, tanto que eu respondi aqui que houve um defeito. Quando eu fui nessa OS aqui de inspeção, quando eu terminei ela, repara, eu disse que a medição foi 22, está fora do limite, ele automaticamente botou como anormal essa tarefa, jogou para a tarefa para ter um histórico, para ter uma representatividade de histórico, e ao mesmo tempo marcou aqui como não conforme, para eu poder filtrar como não conforme, certo? E gerei, ao terminar, uma OS filha, que é essa OS que eu clico 2 vezes. Aqui eu navego da filha para a mãe, aqui eu estou na mãe, tá vendo a mãe? E aqui eu estou na filha. Então, todo esse contexto que eu estou explicando serve para você ampliar a tua capacidade de gestão. Você pode alimentar essas tarefas, essas informações aqui diretamente através de digitação, ou vindo através de um transitor de dados com informações vindo, por exemplo, de um medidor de vibração, medidor de temperatura, medidor de análise diversa de parâmetros, tá certo? Então, você consegue. Agora, outra coisa interessante é você, por exemplo, ter um padrão aqui,
Você pode... bom, você pode ter um relatório, inclusive para descobrir, eu vou num relatório de serviço, que é esse relatório de 0206, que é de realização de tarefa sistemática, e eu, por exemplo, vejo eu procuro no moinho, né? No moinho, é o moinho, deixa eu ver esse moinho, está aqui, esse cara aqui é um moinho de disco. Eu vou verificar o que aconteceu, Eu realizei 4 tarefas de medição, uma teve normal e 3 estavam normais. Então eu posso obter aquela listagem desses pontos e criar até um ponto de alerta em que eu possa ter um alerta configurado para uma tendência já alarmante, mas sem chegar até ainda na não conformidade, entendeu? Então é essa a ideia que a gente tem, e eu posso criar um relatório padrão que me mostre, por exemplo, tudo que eu terminei e que teve não conforme. Aí eu também acho aqui, por exemplo, tive uma inspeção que encontrou a não conformidade, tá vendo? No terceiro andar, na certa eu encontrei um problema de várias lâmpadas queimadas. Eu não sei se eu cheguei a abrir uma OS corretiva. Abri uma OS corretiva para trocar as lâmpadas queimadas. Inclusive essa OS corretiva depende de material para comprar, entendeu? Pode ser que tenha uma apropriação de material para almoxarifado que está pendente. Mas também eu tenho aqui, repara, se eu voltar aqui àquela lista, eu tenho essa OS que foi não conforme, que eu medi a espessura, entendeu? A tal que eu cheguei à conclusão de que tinha ultrapassado o limite, e abri uma OS dessa preditiva, abri uma OS no caso de ação corretiva, mas do tipo preventivo, porque ainda não houve regime de falha. Então, se eu voltar a essa manha aqui, eu posso até enriquecer essas informações dizendo que houve uma falha. Quer dizer, se eu estou com uma espessura ruim, aliás, não é uma falha, já que é uma preditiva de medição, eu vou estar descobrindo defeitos. Então, o que eu cadastrar aqui vai ser um defeito, entendeu? E que componente falhou, seria o componente do moinho, qual foi a causa raiz, eu vou pesquisar e por isso, depois de pesquisar, eu abro uma ação corretiva, uma ação corretiva que pode ser uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva, né? É uma ação corretiva aqui, correção de um defeito, não de uma falha, ok? Então essa é uma ferramenta muito interessante, permite você ver tendências de medições de parâmetros preditivos, visando abrir a OS de ação corretiva, de prevenção de ocorrência de falhas através de correção de defeitos, usando uma manutenção preventiva, ok? Muito obrigado. Se gostaram, deem um like, curtam essa videoaula, se inscrevam no nosso canal do YouTube SG Série e até a próxima. Um grande abraço.